Interessante. O que tu pensa, Luiz Henrique? Não, acho assim, ó, 3 jogos em sequência com a mesma formação é muito pesado, né? No começo de temporada, o Grêmio, por exemplo, não fez isso, né? Sim. Colocou força máxima em Santa Cruz do Sul, preservou no meio da semana, sábado passado voltou a usar o que tem de melhor justamente por essa razão, a razão física, né? Então o Inter realmente ele tá embretado agora. O Inter deveria ter colocado, quem sabe, o mais próximo da força máxima ontem, né? Sim. Para já começar a fazer um teste, aí poderia dar uma aliviada no meio da semana e usar a força máxima no Grenal. E na outra semana também, já na abertura do Brasileiro. Agora é pesado. Se ele utilizar agora força máxima, e tem que usar, né? Claro. Porque ele não vai poder estrear. Estamos falando de força máxima, mas respeitando aí o que o Sonda falou, né? Mas a gente sabe mais ou menos qual é o time ideal do Inter, né? Se ele usar, se ele deixar para usar o que tem de melhor justamente no Grenal, aí é mais arriscado, né? Sim, porque daí não teria usado em nenhum momento antes. Então ele vai usar na quarta-feira, e aí como tem que usar na outra quarta-feira, talvez não use domingo. Eu acho que eu não considero assim uma, e até para o público do rádio, não considero uma coisa completamente descabida o Inter valorizar mais o brasileiro do que o gauchão nesse momento. O gauchão nesse momento não tem. Mas não é o gauchão, né, Benfica? Qual é o Grenal? Cara, em algum momento, só para completar, Sonda, em algum momento alguém vai ter que tomar uma decisão na vida. E acho que uma decisão mais adequada para o Inter é o brasileiro. Eu acho que o Inter tem... Porque olha só o conjunto de jogos do Inter na arrancada do brasileiro. Se o Inter não fizer 3 pontos na estreia em casa, certamente não fará contra Flamengo nem contra o Palmeiras. Né? Então ele tem que valorizar o brasileiro para garantir pelo menos 3 pontinhos. Sim. Porque senão vai ser tudo aquilo. Eu acho que agora sim tem que valer aquela regra de cada jogo para o Inter é uma decisão. Sim. Não como preconizava o presidente, né, para ser campeão. Não, agora cada jogo é uma decisão para não ser rebaixado. Vocês estão colocando um negócio na minha cabeça que eu não imaginava. Não sei por quê. Eu procurei imaginar assim de forma absolutamente pragmática, sem pensar em adequar situações, esse tipo de coisa. Mas, realmente, 3 jogos seguidos com esse time, que depois joga uma segunda partida no Campeonato Brasileiro e também tem que ser com o time titular, me parece uma coisa improvável de acontecer. Portanto, e isso que vocês colocaram na minha cabeça, é que a gente pode começar a vislumbrar, seu Caliel Dornelles, ali adiante, um Internacional, digamos, misto no Clássico Grenal. Até por questão física, né? Ô, Silvio, eu vou te falar assim. Primeiro, boa tarde / noite a todos, né? Não fica sem o teu boa tarde, né? Não, jamais. Sou um cara educado, né, Silvio? Eu vou te falar o seguinte. Entre a estreia do Campeonato Brasileiro e o Clássico Grenal do próximo domingo, eu vou num caminho contrário ao do Benfica. Eu considero que para o início de temporada, um início de trabalho do Paulo Pezzolano, o importante é o Grenal. Tu imagina se o Inter preserva alguns dos seus titulares no Grenal, o time considerado ideal já é um time frágil. Daí o Inter vai lá e preserva 3, 4 jogadores, e vamos supor aqui, diante da superioridade do Grêmio hoje, o Inter toma um 3-0 no Beira-Rio. Qual que vai ser o recado que o torcedor do Inter já vai receber no... Já faz algum tempo que tu tá trabalhando bem com hipóteses, hein? Meu Deus do céu. Não, mas tu imagina se acontece isso. Qual que será o primeiro recado que o torcedor do Inter vai receber? É verdade. Mas pode acontecer alguma coisa diferente também. Só que eu penso o seguinte, eu comecei a pensar, raciocinar para isso aí, cara. Se realmente o Internacional colocar em campo o seu time nessa quarta-feira titular, aquele que é considerado o time principal do Internacional, esse time não vai jogar o Grenal. Eu não sei o que está passando na cabeça da comissão técnica do Inter, nesse caso, em termos de preparação. Colocar quem? Diante dele está um time teoricamente mais forte nesse momento, porque futebol também com o Grenal, esse negócio de... esse é o favorito amplo, nunca existiu esse tipo de coisa. Mas olha, eu imaginei um negócio diferente, cara.
imaginou titular quarta no Grenal e na outra semana. Sim, mas eu não tinha raciocinado para isso. Não há como. Sabe por quê? Talvez até pudesse ser, Luiz Henrique. Se fosse assim, 3 jogos seguidos, talvez, exagerando um pouquinho, pudesse ser. Só que aí tem um segundo jogo do Campeonato Brasileiro, que eu nem sei contra quem é. Palmeiras. Do Internacional. Quantos dias? Flamengo? Quantos dias depois do jogo do Atlético? Domingo, né? 3 dias? Então aí nós temos um problema mesmo. É. Nós temos um problema. Tudo bem, então não vai colocar os titulares Talvez, agora na talvez. quarta-feira. Ele vai ter que fazer. Talvez. Aí é que tá. Do time considerado o ideal, O Sonda, Internacional é o maior mistério que tem. do time considerado o ideal, quantos jogadores não estrearam ainda na temporada? O Alan Patrick, o Vitinho e o Carboneiro. Se eu não me engano, são só esses O 3, Rocher? tirando os reforços. O Rocher também. Rocher e os reforços. O Paulinho e o Félix. De resto, O Bernabé não jogou também, né? jogou. Jogou lá no Passo da Areia? Passo da Areia. O Vitor Gabriel já jogou. O Agui já jogou. O Bruno Gomes já jogou. O Tabata não é titular, mas também já figurou. O que eu acho, Silvio, eu acho que realmente pode acontecer isso, tá? Do Inter ir com os titulares nos 3 jogos, embora eu não ache o certo e o ideal. Só que eu acho que isso pode acontecer justamente por conta dessa pressão que a gente ajuda a colocar também, não só nós, imprensa, mas também torcedores, de que o Grenal é a coisa mais importante da galáxia, quando na verdade é um clássico próximo do irrelevante. Não, é verdade. Do ponto de vista de mas tabela. Nesse caso específico, Olha, tem um detalhe de que é o sempre primeiro. tem um mais, ó. Não, sempre não, tem um é mas, que nesse. um caso. Não, para, Sonda, um pouquinho. A gente tem que parar com isso. Tá bom, Silvio. para, mas tu também respeita o que os outros dizem, cara. Eu só quero dizer o seguinte, é o primeiro Grenal da temporada. Fosse o terceiro ou quarto, poderia ser uma coisa diferente, mas ser o primeiro tem todo um simbolismo, Não, é que que daí afeta o ambiente interno, quando for o terceiro, afeta vocês vão bastidores. achar outro motivo. Vocês vão, agora tu vem com esse troço de vocês vão, para com esse Mas negócio, rapaz. Vocês estão Não, para com enchendo você. o saco do Campeonato Gaúcho Fala desde pra o mim. início, cara. Fala pra mim e não coloca vocês, porque daí Silvio, tu coloca... Tu está enchendo Isso. a bola do Campeonato Eu não Gaúcho estou- desde o início. Eu nunca e o enchi- campeonato horroroso. Eu nunca com enchi a nível bola. técnico baixíssimo e que não te- traz nada pra dupla tem que ir- nada pra dupla Grenal, Perfeito. nada. Tu tem que ir com mais calma, sabe por quê? Primeiro, tu tá desconhecendo uma coisa que eu sempre falei, que essas competições são competições para colocar jovens jogadores. Eu Então por sempre que falei o sobre isso. estava dando pau na decisão do Inter de colocar jovem? Tá, mas e quem que Mas tava dando? eu ouvi a semana inteira Mas passada. quando tu fala o Donos Rádio, tu tá falando de mim ou tô de falando Esporte do programa Plantes? que tu O programa comanda, não tu tem comanda. nenhum. Ah, sim, mas aí eu vou A chegar... pauta vem no teu caderno. Tá bem, a pauta vem no meu caderno. Aí o Luiz Henrique diz assim, dá um pau nesse troço, eu vou dizer, tu tá errado, Luiz Henrique. Quem tá certo sou eu. Eu não posso dizer isso pra quem está participando do programa. O programa, eu coloco a pauta e todo mundo participa dando a sua opinião. Qual a sua é que opinião, tu fica... então? A minha opinião Qual a sua opinião é sobre que o Gaúcho? Campeonato Gaúcho é muito importante para trabalhar Discordo, laboratório cara. e jovens jogadores. Eu sempre disse isso, sempre falei. Agora, tem detalhes interessantes na história do Campeonato Gaúcho que as direções pensam de uma forma, daqui a pouco a comissão técnica pensa de outra forma, ela pode passar pela cabeça dela que seria interessante, quem sabe, no primeiro Grenal colocar um time titular. Tudo isso passa pela cabeça. Agora, não precisa tu vir aqui cagar lei porque tu não gosta do Campeonato Gaúcho, não gosta do Campeonato Gaúcho e começa a brigar com todo mundo por causa disso, Eu cara. não briguei com ninguém, Silvio. Tô calmo. O que tu fizesse aqui agora, cara? Não, eu tô dizendo... Tu apontou vocês. Não. Eu falei O que nós é da você? imprensa e falei do torcedor. Não, tu falou Quando você. Quando, Não, quer... se não puder falar... Não. Não, tu pode falar, mas quando tu começasse a falar e eu me irritei, é que tu começou assim, vocês pensam dessa forma, vocês pensam... Não foi? Isso foi colocado aqui, Eu Sonda. comecei a minha argumentação falando nós da imprensa, inclusive me incluí, já que o nós também inclui Sonda, o que tu mais usou foi vocês. Aí tanto que eu disse pra ti, Sonda, fala comigo. Porque se tu coloca vocês, tu tá colocando pra todo mundo. E nem todos podem pensar como eu tô pensando. É isso que eu coloquei, cara. Eu penso que... Tu valorizou o Grenal, pra Mas mim eu- o Grenal é não. totalmente insignificante. Mas, cara, o Grenal é o jogo mais importante. Olha Eu não aí, tô eu dizendo... tô discordando de ti, é só Mas, isso. mas é Silvio. só Não isso precisa da se minha... irritar, não eu me precisa se irritei irritar. quando tu usasse a expressão. Vocês estão Mas aqui eu tô pelo sei certo, quê. Tu tá defendendo o Grenal. Mas por quê? Aí, ó, ele tá certo.
Tu tá certo? Mas eu acabei de falar, Silvio, que pra mim o Clássico Grenal é irrelevante. Grenal, não tô dizendo. Eu não tô... A história do Grenal... começou a mudar. Não, tu Silvio, começasse a mudar. Eu tô falando desse Grenal de uma fase de grupos de campeonato gaúcho. Tu começasse a mudar. Óbvio que o Grenal do brasileiro é importante. Cara, pega o macro. É importante. Pega o macro do classificatória, pega o macro de 6. Sonda, pega o macro da minha opinião. O que eu penso do Campeonato Gaúcho e já coloco há muito tempo aqui, porque talvez eu seja o jornalista que mais defende categoria de base. O que eu penso do Campeonato Gaúcho? Que é um laboratório para usar garotos. Eu sempre pensei e sempre falei sobre isso. Eu coloco alguns detalhes referentes a algumas questões específicas, como o Clássico Grenal. E, aliás, eu disse aqui há pouco tempo, reconheci que vocês me chamaram a atenção para um detalhe interessante que talvez pudesse mostrar para dirigentes do Internacional, para a comissão técnica, que talvez não seja tão interessante assim escalar o time principal. Porque a todo momento eu dizia assim, ó, tem o segundo jogo do Campeonato Brasileiro. Eu falei isso aqui, segundo jogo do Campeonato Brasileiro. Eu até cheguei a pensar, quem sabe nos 3 próximos jogos, Inter de Santa Maria, Grenal e a estreia diante do Atlético Paranaense, possa ser o time titular. Só que aí tem o segundo do Campeonato Brasileiro e o Luiz Henrique estava falando sobre a importância do Campeonato Brasileiro e dizendo, agora sim dá para dizer que é jogo a jogo, que tem que fazer ponto, que é uma decisão... 38 decisões? 38 decisões, porque não é pensando no título, e sim pensando em... Não ser rebaixado. Não ser rebaixado. E, aliás, o próprio Abel Braga disse que o Inter vai lutar esse ano para ser um pouquinho melhor do que foi em 2025. E foi aí que eu concluí, talvez não dê realmente no Grenal. Agora, se eu fosse intransigente, eu diria assim, ó, tem que ser no Grenal, mesmo que o segundo jogo do Campeonato Brasileiro, do Internacional, seja 3 dias depois da estreia. É o que a gente pensou agora. O Flamengo... Nós podemos brigar numa boa. Não tendo ofensa, realmente podemos discutir e debater aqui. Eu discordei e continuo discordando da opinião de que esse Grenal do Campeonato Gaúcho é relevante. Para mim, ele é completamente irrelevante, descartável. E o Inter, que é um time que piorou o seu time da última temporada, que já era muito fraco, sim, ele deveria estar mais preocupado com não ser rebaixado, na minha opinião, do que de ganhar um Grenal de Campeonato Gaúcho. Mas se eu tô errado, tá tudo certo. Mas tu não tá errado, tu tá certo, sabe? Só que eu nunca coloquei a relevância desse Grenal. Eu coloquei circunstâncias históricas que acontecem. Porque é o primeiro Grenal do Pesolano e do Luiz Castro. É isso, eu falei. Pra mim isso é um acessório. O que eu falei foi a história, pela primeira vez na história de 116 anos de Grenal, nós vamos ver um clássico com 2 técnicos estrangeiros. Foi rigorosamente isso que eu coloquei pela primeira vez. E que isso era histórico e passava a ser uma atração o Grenal do próximo domingo. Aliás, vai ser, porque vai ser o Pesolano mesmo que seja o reserva. A menos que ele bote lá Silvio, o auxiliar. Eu vou um pouco na linha do que tu disse. Eu acho que tem uma importância, sim, esse primeiro Grenal. Claro que em termos de tabela de classificação... Sim. Não existe uma grande importância. Agora, é importante pelo simbolismo do início de trabalho. Do recado que vai passar para a torcida do Grêmio, no caso Luiz Castro, e para a torcida do Internacional, o Pesolano. É muito importante pelo lado do Grêmio para sabermos esse Grêmio, e a minha maior curiosidade é como que o Grêmio com o meio-campo do Thiago e do Arthur, sim, como que vai responder enfrentando um adversário que em determinados momentos vai propor o jogo também. E o Grêmio terá que se defender, terá que demonstrar uma virtude de marcação no seu meio-campo. E o Pesolano da mesma maneira. Talvez, se o Inter consiga uma vitória nesse primeiro Grenal, para a tabela de classificação não tem tanta importância, mas talvez seja bom para o Pesolano para começar a realmente deixar para trás a imagem do 2025. Para marcar no território, para marcar um novo trabalho. O problema foram as 2 derrotas, tanto do Grêmio para o São José quanto do Inter.